Bom, boa noite. Eu me chamo João Pedro e, junto do meu colega Júlio César, nós vamos estar apresentando o nosso trabalho prático da disciplina de processamento de imagem, que foi a implementação de um algoritmo de segmentação baseada em linearização. Então, vamos lá. Bom, foi informado no trabalho prático que para a gente encontrar o limiar usado na segmentação é pelo método do vale. Esse método do vale a gente vai usar um histograma, né? Há algumas implicações que tornam a limerização dificultosa, pois não existe um conceito para melhor definir um valor de threshold, que no caso aqui é o limiar, né? Por isso, a gente vai estar usando o auxílio do histograma para estabelecer um thresholding na região do vale mais próximo ao meio da escala, que vai ser o nosso caso aqui, né? Então a gente vai usar o agrupamento por limiar de forma manual. Tem outras formas automatizadas, né? Mas aqui a gente vai usar manual, ou seja, usando o histograma. Portanto, a gente vai ter então esse primeiro arquivo nosso aqui do nosso trabalho. É, Ele vai importar algumas bibliotecas aqui que vai nos ajudar a manipular as imagens e plotar o gráfico respectivamente. Nós vamos ter uma imagem, né, que vai ser de exemplo, a nossa aqui é a Torre Eiffel, né, aqui. É, Ela vai ser lida em uma escala de cinza usando um método, esse método aqui, ele vai ser lido e a variável imagem vai receber uma matriz numérica que representa essa imagem. Aí a gente vai calcular o nosso histograma aqui de acordo com essa nossa variável aqui, usando a biblioteca que vai calcular o histograma para a gente. Só que aqui ela recebe alguns parâmetros, né? O primeiro argumento vai ser uma lista contendo a imagem. O segundo argumento indica o canal, ou seja, só um canal aqui. E o terceiro argumento, none, que indica que não vai haver máscara. E o quarto argumento, 256, indica o número de bits para o histograma. O quinto argumento define um intervalo dos valores dos nossos pixels, ou seja, da escala, né, dos níveis de cinza. Por conseguinte, a gente vai plotar e mostrar esse histograma. Agora eu vou passar a voz para o meu companheiro e logo em seguida a gente vê mais a fundo isso aqui funcionando. Bora lá. Boa noite. O Cunha já me apresentou, sou Júlio César. Vou falar um pouco sobre a função de linearização. Ela é bem simples e aqui a gente já começa importando algumas bibliotecas que a gente já usou em outros algoritmos também, no decorrer da disciplina. É, São bibliotecas para ajudar a gente na operações numéricas, manipulação de imagem e assim por diante. A função ela recebe por parâmetro uma imagem que a gente vai tirar a largura e a altura dela para a gente percorrer ela respectivamente, né? E a gente já ali na linha 7 a gente já pergunta ali para o usuário digitar qual é o limiar desejado, né? Ele vai digitar ali e a partir desse parâmetro, a gente vai percorrer a matriz e verificar se o valor digitado que ele colocou como limiar for menor, né? A gente olha o pixel e se o pixel for maior do que o limiar, a gente seta aquele pixel como 255, que é o valor máximo, e se não, a gente seta zero. E lá logo abaixo a gente atribui, a gente esse pixel a uma 9 mais, e por diante a gente fazendo isso em toda a matriz. E, logicamente, se o usuário colocar um valor limiar maior do que 255, ele vai ficar uma imagem toda preta. E por mais, e a gente faz aí com a ajuda da biblioteca, a gente abre a imagem, a gente converte, e por final a gente mostra a imagem. Aí o Cunha vai estar executando o código para a gente e demonstrando como que executa. Bom, então, para a gente, quando a gente executar o nosso arquivo do histograma, né, para a gente decidir qual vai ser o nosso nível de limiar antes de executar o arquivo de segmentação, é... eita porra, o que ele deu aqui? Dá um Ctrl L aí só para limpar isso aí. Tá, Não, pera aí, executa. que histograma. Show de bola. Ok. Acredito que não está aparecendo o histograma aqui, mas o resultado é esse aqui, ó. Esse histograma aqui.
O gráfico não foi plotado em barras, né, o que seria o ideal para definir o vale, mas o que seria o vale? O vale seria aquela região mais baixa, assim, né, entre os topos. Então a gente pode ver que a nossa imagem ela vai retornar o seguinte, né, aqui de 0 a 50, né, os níveis de cinza. Tem uma acentuação aqui e já depois tem um pico aqui. Então, qualquer região próxima dessa aqui já seria uma idealização. Mas, a gente vai executando o arquivo de segmentação, a gente vai perceber o que acontece conforme a gente vai aumentando ou diminuindo esse valor do limiar, né? Portanto, vamos lá. Tá pegando a imagem aqui bonitinho. Show. Vamos executar o nosso arquivo aqui. Putz, pior que ele não vai. Ele não vai mostrar, mano. Pera aí, captura de monitor aqui. Cacetada, viu? Aí, vai mostrar esse aqui todo. Aqui, show. Vamos lá. Aí, dado o nosso histograma aqui, ó, a gente podia definir por volta aqui do 100, do 150, qualquer valor próximo disso aqui, seria um limiar interessante, né? Eu já tinha feito alguns testes usando o 110 e a gente obtém um resultado próximo a esse aqui, ó. Aí agora está aparecendo na gravação. Ela acentua bastante as bordas, a gente pode perceber, e ela até, tirando que a nossa imagem original, ela por si só, ela é preta e branca, né? Mas aqui a gente pode ver que os níveis ficam mais acentuados, mais ainda. Porém, é interessante quando a gente digita um valor bem baixo comparado, a gente vê que ele perde a qualidade de certa forma, né? Pois e aí não é tão possível enxergar às vezes alguns padrões. Porém, isso aqui pode ser útil em outra aplicação, dependendo do que você estiver trabalhando. Tanto que eu vi no slide lá e lá está escrito que esse tipo de manual ele não é muito ideal, porque só em alguns casos em que você tem controle da luz, né? Da incidência da luz. Essa aqui, ó, de 110 que eu tava falando, ó, já é muito mais fácil reparar nesse padrão aqui, ó, da entrelaçamento aqui da torre, né? Aqui ele já fica meio falhado. E se a gente reduzir cada vez mais, isso torna mais perceptível. Ó, aqui ele já perde totalmente o, o comportamento. Assim como se a gente digitar algo muito elevado também. Então tem que saber como usar isso de uma maneira ao nosso favor. Aí, ó, nível muito alto, talvez se a gente quisesse destacar realmente o fundo ou algo assim, a gente poderia estar usando isso. Mas de maneira geral, o nosso trabalho prático foi esse. Qualquer dúvida, disposição no e-mail. Valeu!